A obscura história da ilha de Poveglia, ela começou a ser usada na época romana para isolar as vítimas da peste da população geral. Séculos mais tarde, serviria para o mesmo fim. Hoje apresento para vocês um lugar inóspito e terrível, que é a fantasmagórica ilha de Poveglia, na Itália. No começo do Renascimento, no século XV, a Europa sofreu uma tremenda praga de peste bubônica. Em Veneza, ela se espalhou especialmente em um lugar de onde era impossível escapar, suas águas sujas, a umidade e o contato com os mercadores fizeram o resto. Vamos conhecer mais sobre essa ilha, indo agora direto aos fatos. Uma história de fantasmas, embora mais atraente para o público, muitas vezes não é tão honesta quanto a realidade. Ela conta com lendas e exageros. Mas quando os fatos estão relacionados à ilha de Poveglia, podemos ter certeza de que eles serão interessantes tanto para os crentes quanto para os céticos. A ilha de Poveglia está localizada ao sul da costa de Veneza, ao longo do canal de Orfano, naquele trecho da lagoa entre Lido e o porto de Malamocco. Até hoje, é uma ilha desabitada, não é aberta ao turismo e está abandonada à erosão, que reduz suas fronteiras a cada dia mais. Mas nem sempre foi assim. Historicamente, esse pequeno pedaço de terra, agora esquecido, viveu seus dias de glória. Essa pequena ilha italiana foi, durante muitos séculos, um refúgio, uma fortaleza, um lugar de exílio, um depósito para os doentes, os moribundos e os mortos. Em 420, Poveglia recebeu seus primeiros habitantes, mulheres, homens e crianças que fugiram dos invasores bárbaros que haviam assolado o continente. Seu tamanho relativamente pequeno tornou a ilha defensável e não valia a pena o esforço dos exércitos invasores. Durante séculos, essa pequena comunidade viveu em paz, evitando as leis e impostos do continente. Sua população diminuiu e, no século XVIII, ela foi mais uma vez abandonada. Em 1348, a peste bubônica chegou a Veneza, e Poveglia, como muitas outras pequenas ilhas, tornou-se uma colônia de quarentena. A praga matou cerca de um terço da população europeia. Com medo da disseminação do contágio da doença, Veneza isolou muitos de seus cidadãos que apresentavam sintomas. Era claramente uma sentença de morte. No centro da ilha, os corpos dos doentes e dos mortos eram queimados em pilhas gigantes. Isso incluía dezenas de milhares de cidadãos de Veneza que morreram no continente. Esses incêndios queimaram mais uma vez em 1630, quando a peste negra novamente varreu a cidade. Ao longo dos anos, em torno da ilha, nasceram muitas lendas, todas ligadas a uma espécie de maldição, da qual a ilha foi permeada, arraigada no subsolo. Mas a história de Poveglia ainda não havia terminado. Em 1922, um edifício estranho foi erguido em Poveglia, cuja função ainda está sendo debatida até hoje. Alguns chegaram a negar a existência dele. Qual era a função dele? Que tipo de construção era aquela? De alguns arquivos, verifica-se que ele tinha a função de uma casa para idosos aposentados. No entanto, fatos e testemunhos parecem nos levar a uma versão algo mais sinistra, a de que o prédio era uma clínica para doentes mentais. Tal hipótese é hoje a mais aceita, apoiada pelas ruínas do lugar, que gritam suas verdades nas paredes. Escrito à mão na parede da sala de psiquiatria, é o que você vai encontrar gravado nas paredes do local desse prédio. A enigmática Poveglia fica na superfície da Água Verde, situada entre Veneza e a cidade de Lido, na Lagoa de Veneza, no norte da Itália. Poveglia parece ser uma ilha amaldiçoada, envolta por uma aura de silêncio, morte e proibição, já que é proibido se aventurar em suas terras, onde milhares de pessoas foram queimadas há séculos atrás. Seus restos mortais, como se recusassem a ser enterrados no esquecimento, ainda tendem a chegar às costas de Veneza, lugar em que os lembretes fúnebres que há entre as árvores silenciosas e os edifícios da ilha isolada ainda deixam transparecer muitas vozes de almas que ainda não descansaram, muitas delas devoradas pela angústia dos séculos. O asilo foi desmantelado em 1946, mas os anos em que estava ativo foram os palcos de eventos aterradores e perturbadores. Parece que os pacientes hospitalares foram atormentados pelas almas das vítimas da praga, e que nesse período os pedidos de transferência para outros centros eram muito numerosos na mesa do conselho.
Como indivíduos classificados como cansados da mente, seus contos nunca foram levados em consideração, e de fato eles foram usados como pretexto para satisfazer os abismos do diretor, que a lenda descreve como um novo carrasco. Quando a peste negra apareceu, levando à morte cerca de 34 milhões de vítimas, Veneza se tornou o inferno na Terra, já que seu esgoto a céu aberto, a umidade ambiente e outros elementos, desencadeados em parte pela intensidade de sua vida comercial, teriam tornado um local praticamente impossível de escapar de uma epidemia. Os corpos empilhados se tornaram parte da paisagem cotidiana macabra de Veneza. Nessa situação, as autoridades e os clérigos concordaram em usar Poveglia como necrotério. Tempos depois, Poveglia se tornou totalmente abandonada. Foi construído em 1902 um grande hospital psiquiátrico com um grande sino que ainda pode ser visto a partir da costa de Veneza, mesmo naquela noite em que a ilha se encontra envolta em uma névoa fantasmagórica. Todos sabemos que algumas pessoas com doenças como esquizofrenia e alucinações são confundidas com a realidade, mas mesmo assim há crenças de que muitas vezes os loucos conseguem perceber espíritos reais. Por isso, os pacientes psiquiátricos eram a principal fonte de relatos de fantasmas. De acordo com os internos, eles pertenciam às vítimas da peste negra e foram imersos em um profundo estado de tormento. Mas como aqueles depoimentos de visão de fantasmas eram um testemunho de loucos, os relatos foram desacreditados. A parte mais negra da história de Poveglia foi quando o diretor do hospital psiquiátrico começou a usar doentes mentais como cobaias para novos métodos de cura, incluindo processos como a lobotomia e a trepanação, em que foram impregnados cinzéis, martelos e às vezes furadeiras de mão em milhares de vítimas, em intensa agonia, gerando aberturas na abóbada craniana. Como resultado, eles não estavam nem perto de uma cura, mas sim da morte ou agravamento da doença, ambos com o rastro de sofrimento, sangue e detritos que cobriam as operações de limpeza no local. Como prova irrefutável do quão cruel pode ser a ciência nas mãos erradas, disse que muitos dos pacientes que morreram nos experimentos foram literalmente torturados com pretextos científicos. Mas a atrocidade do médico não ficaria impune. Uma vez que, após vários anos de experiências com os doentes, o médico começou a ver o espírito daqueles que morreram por suas experiências, os espíritos que foram abandonados na ilha. Naqueles dias em que a praga assolou a Itália, prisioneiro do terror diário incutido por suas visões, o médico, de acordo com a enfermeira que testemunhou o evento, acabou pulando do alto da torre do sino. Quando ele caiu, disse que, enquanto se contorcia de dor e se afogava no seu próprio sangue, o terror se apoderou do seu rosto quando, de repente, do chão, surgiu uma névoa que o envolveu e o asfixiou até a morte. Esse foi o fim do médico do mal, e dizem que então seu espírito foi condenado a engrossar as fileiras de almas que penam silenciosamente na ilha. Mas não é um fantasma qualquer. Ele vive na Torre do Sino e conta-se que por vezes o faz soar com sua campainha rouca, sabendo que não é mais provável que haja vivos que façam os sinos dobrarem naquele lugar. Depois que o médico realizou experiências com os doentes internos, tirando sua própria vida, pulando da Torre do Sino. O hospital psiquiátrico foi fechado e aí ele ficou ainda mais abandonado. Até que, depois que o governo italiano vendeu-o, o novo proprietário tentou, em 1960, viver ali com sua família, coisa que não conseguiu, porque os fantasmas constantemente perturbavam sua paz. Após o incidente de 60, a reputação dele se tornou mais enegrecida ainda, quando uma família rica comprou a propriedade da ilha e mandou construir uma casa lá, supostamente para passar longas férias na casa em Poveglia. Mas a verdade é que não aguentaram sequer um dia na ilha e, de acordo com o proprietário em questão, o que experimentaram na casa foi tão assustador que se compara ao famoso caso de Amityville. O antigo proprietário se recusa a dar detalhes do que aconteceu, mas conta que uma de suas filhas foi atacada com tanta voracidade que sofreu um grande e profundo corte no rosto, que rendeu uma mistura de 14 pontos. Depois do que aconteceu com aquela família, vários médicos visitaram a ilha em busca de sinais de atividade paranormal, relatando o tempo todo que havia uma atmosfera densa, pesada e opressiva e que tinham a sensação de que alguém estava inspirando em seu pescoço. Às vezes, sombras em formas humanas cruzavam o seu caminho e, este é o pior, eles podiam ouvir os gritos e gemidos das almas perdidas como ecos em um quarto escuro. Os terríveis acontecimentos do passado ficaram gravados no plano astral e estão fadados a se repetirem por toda a eternidade nesse lugar amaldiçoado. São inúmeras as histórias não só dos doentes mentais que residiam ali,
mas de muitos aventureiros que comprovaram em primeira mão a ruptura entre o aqui e o além que existe em Poveglia. Tal foi o caso de um grupo que foi para o hospital e lá, entre as paredes danificadas pela passagem do tempo, ouviram uma voz clara, porém oriunda de lugar nenhum, em um tom forte e revoltado, que deu a seguinte ordem: Saiam daqui imediatamente e não voltem nunca mais. E vocês, meus amigos, o que acharam dessa história? Deixem as suas opiniões nos comentários, e não esqueçam de deixar aquele like para ajudar o canal. Se inscreva também, que é muito importante, e se possível compartilhem nas suas redes sociais para dar aquela força pra gente. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.